Ok, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui a falar também a colegas de outras faculdades. Como talvez a apresentação sugeriu, não sou de facto grande especialista de livre-arbítrio e, portanto, aceitei esse desafio a apresentar aqui umas observações sobre o tema do livre-arbítrio, pronto, sobretudo trabalhando com esses conceitos, mas de facto não é exatamente uma área na qual seja a grande especialista. Mas pronto, vamos a isso. A minha palestra vai ser em três partes. No primeiro, vou introduzir o problema do determinismo e a sua relação com o livre-arbítrio, digamos, o problema clássico do livre-arbítrio, e, sobretudo, a intuição incompatibilista, isso é, porque é que intuitivamente o determinismo parece excluir o livre-arbítrio. Na segunda parte, vou, pelo contrário, pronto, introduzir uns casos muito célebres em filosofia, propostos por esse filósofo Henry Frankfurt, que visam mostrar como essa intuição incompatibilista é errada. E, no fim, queria, falar um pouco da possibilidade de conceber um agente livre e responsável, mesmo que determinado e mesmo que não tenha possibilidades alternativas. Vou já explicar o que é que isso quer dizer, sobretudo olhando para o papel também que a identificação e a consciência desempenham, e aqui também, pronto, optei por trazer estes aspectos porque prendem-se também com resultados empíricos que supostamente invalidam a ideia pronto, de que somos livres. E, portanto, começando pela primeira parte, a ideia, por começar, o que é um determinismo? Pronto, considero a versão, digamos, moderna do determinismo, o determinismo causal substancialmente laplaciano. A ideia é que um certo evento E que ocorre em T é determinado se e só se este evento depende unicamente de eventos ocorridos no passado e das leis da natureza. A ideia é que algo que aconteça só por causa deste fatores, então, é determinado e não pode não acontecer neste sentido. Aplicadas ações, a ideia é que, então, a ação de um certo agente é determinada quando, então, depende unicamente de eventos ocorridos no passado e das leis da natureza. Logo, um conhecimento dos eventos relevantes ocorridos no passado e das leis da natureza permitiria prever a ação. Essa é a ideia de Laplace. Concebemos uma espécie de mente divina que saiba qual é o estado do universo num certo instante e conhece todas as leis do universo, consegue prever aquilo que acontece no futuro. As ações são eventos como outros e, portanto, as ações seriam algo de previsível para uma mente que soubesse de facto tudo isso. Agora, assumindo que, digamos, um determinismo definido dessa forma, parece mais ou menos intuitivo pensar, ou pelo menos é uma intuição bastante difusa entre filósofos, que se um agente é determinado, então não possui livre-arbítrio. Porquê? E a ideia seria mais ou menos essa: se um agente é determinado, não possui possibilidades alternativas. Mas um agente não ter possibilidade de alternativa significa que não possui livre-arbítrio, sendo que a ideia é mais ou menos essa. Quando consideramos que alguém age de forma livre, assumimos que tem à sua frente duas opções. Pode fazer A ou pode não fazer A. Se, pelo contrário, o agente é determinado, só pode fazer, digamos assim, A. É o obrigado a fazer A, não há uma outra alternativa a uma outra opção. E parece intuitivamente que retirar possibilidades alternativas retira a possibilidade do livre-arbítrio. Como o determinismo retira as possibilidades alternativas, o determinismo retiraria também o livre-arbítrio. E seria este o argumento. Se um agente é determinado, não tem livre-arbítrio. É por isso que existe essa
intuição incompatibilista. O determinismo parece excluir que nós, ou um agente qualquer, tenha possibilidades alternativas, logo parece excluir a livre-arbítrio. Okay? Essa pelo menos, uma ideia, acho eu, bastante intuitiva e mais ou menos, pronto, comum. O que quero explorar no resto da palestra é se, de facto, essa intuição compatibilista é assim tão forte ou irresistível. E, portanto, se não é, pelo contrário, possível conceber que, mesmo que um agente não tenha possibilidades alternativas, possa, na mesma, ser considerado livre e também responsável. Na medida em que, de facto, liberdade e responsabilidade são duas noções muito próximas. Mais uma ideia intuitiva. Um agente é moralmente responsável só se possuir livre-arbítrio. Alguém que, de facto, não age de forma livre, não poderia ser considerado responsável por aquilo que faz. Por exemplo, alguém que haja sob coação ou que seja obrigado a fazer alguma coisa, não é considerado moralmente responsável pelas suas ações. E, portanto, mais uma vez, livre-arbítrio é a possibilidade de agir conforme diferentes opções, parece ser um pressuposto da própria responsabilidade. E, portanto, no fundo, a existência de possibilidades alternativas seria uma condição necessária não só do livre-arbítrio, mas também para que o agente possa ser livre e responsável. Ok, isso é uma introdução das noções principais, o que é, nesses debates acerca do livre-arbítrio, o determinismo e porque é que, intuitivamente, o determinismo parece ser uma tese que eliminaria a possibilidade do livre-arbítrio. Sobretudo porque eliminaria a possibilidade pronto, de que haja possibilidades alternativas. Agora, um filósofo americano do século XX, Harry Frankfurt, apresentou uma série de casos ou experiências mentais que visam, de facto, contrastar a intuição incompatibilista, sobretudo visam mostrar que é possível um agente ser livre e responsável mesmo quando não tem possibilidades alternativas, isso é, mesmo só quando só pode, às tantas, fazer uma certa coisa e não tem opções diferentes. Nesse cérebro artigo, que é um artigo já bastante velho, escreve Frankfurt, que there may be circumstances that constitute sufficient conditions for a certain action to be performed by someone, and that therefore make it impossible for the person to do otherwise, but that do not actually impel the person to act or in any way produce his action. Okay, estou aqui um bocado a inserir o que está por baixo daquilo. Mas a ideia é a seguinte: podemos imaginar circunstâncias onde temos um agente que não tem possibilidades alternativas, não pode agir de uma forma diferente da forma na qual realmente age, mesmo assim não sendo obrigado a fazê-lo. E esta é uma situação onde o agente, mesmo não tendo possibilidades alternativas, pode ser considerado livre e responsável. Seria um contra-exemplo à intuição incompatibilista. Que condições seriam essas? E Frankfurt, digamos, introduz dois elementos diferentes. São casos ou condições semelhantes a casos de coerção, na medida em que um certo indivíduo que passa a ser chamado Black, ok? Por Harry Frankfurt, ameaça gravemente um outro, que é Jones, o herói aqui dos vários exemplos, para que faça uma certa ação. Então temos um elemento de coerção que parece, de facto, eliminar as possibilidades alternativas. Alguém, esse tal Jones, é ameaçado gravemente, sei lá, de ser morto se não faz uma certa coisa P, e, portanto, isso introduz a ausência de possibilidades alternativas. Jones, às tantas, é obrigado, é forçado a fazer P. Por outro lado,
e de forma independente às tantas da ameaça, o indivíduo já decidiu por conta própria fazer P. Temos estes dois elementos. Temos o elemento da decisão própria do Jones e, do outro lado, o elemento da coerção. E Frankfurt diz, não em todos os casos onde temos estes dois elementos, Ele nunca quis nada. é interessante, mas conseguimos imaginar um que seja acompanhava um contra-exemplo interessante. Mas antes de obter o contra-exemplo interessante, Frankfurt apresenta três que não funcionam muito. Os pais. E, portanto, nós podemos imaginar isto da seguinte forma. Decidiu não ficar com nada e dividiu pelos dois filhos que eles. Nosso amigo Jones, ok? Tudo Temos que aqui da herança, os pelos dois filhos elementos, a coerção decidiram assim, e pronto. Sim, há quem não, São pronto, não faça próprias isso, até por uma dos questão de não jogos. saber o que é que às vezes Não, podem precisar. Sim, há um Sim. bocado esse. O primeiro é Olha, eu também não sou apologista O que- de dividir tudo. Sim, Sou apologista, por exemplo, que a pessoa pegue. a primeira versão da história de Frank, Das o que ele chama partes. Jones 1. Mas se Nessa guarda algum versão da para história, isso. Jones é alguém Assim, que é tu completamente olhas, irracional e teimoso e pode vir faz a sempre precisar. aquilo que decide Pois, fazer, depois, ignorando Podem já outros perceber. fatores, Ou podem- inclusive ou podem achar que- ameaças muito graves. E, portanto, no nosso As caso, compras, Jones sim. recebe a ameaça, mas faz fé porque já decidiu e ignora completamente a ameaça. Mas este não é um contra-exemplo deste Frank, porque neste caso temos Não te esqueças de. a decisão, mas a ameaça, que é o elemento de coerção, de facto não é inerte. E, portanto, este não é um contra-exemplo à intuição incompatibilista. Uma outra versão que podemos imaginar é imaginarmos que Jones seja alguém que entra logo em pânico quando é o ameaçado, já nem se lembra da decisão que tomou antes e faz fé subjugando-se completamente à ameaça. Neste caso, mais uma vez, não temos a condição relevante, porque neste caso é só a coação a ser pronto, a ter algum efeito na psicologia de Johnson. A decisão própria desaparece completamente. Um caso mais interessante seria então Jones 3, onde temos ambos os elementos psicológicos a funcionar ao mesmo tempo. Jones não fica indiferente à ameaça, não é assim tão irracional como Jones 1, mas ao mesmo tempo não se submete cegamente à mesma. E, portanto, estes dois elementos desempenham um papel na sua psicologia. Mesmo assim, quando Jones faz P, age com base na sua decisão, independentemente da coação, da ameaça. Nesta variante, Jones podia, de facto, ser um contra-exemplo adequado, mas não é fácil, digamos assim, adjudicar o caso. Como é que sabemos exatamente qual é a interação destes dois elementos na psicologia do indivíduo? É por isso que Frankl chega finalmente ao contra-exemplo verdadeiro, que é, uma vez já adivinharam, Jones 4. E Jones 4 é então finalmente o contra-exemplo, isso é, a quarta versão dessa história de Jones, que funciona dessa forma. Neste caso, o indivíduo que o ameaça Jones, Black, quer que Jones sempre faça a tal ação P. Por exemplo, votar por Trump. Ok, esses elementos eleitorais aparecem muitas vezes em versões dessas histórias, mas felizmente não na versão inicial do próprio Franklin. Mas imagina, Black quer realmente que Jones faça uma certa coisa, mas não quer o esforço, não quer ameaçá-lo diretamente. Então, em vez de fazer isso, espera que Jones tome uma sua decisão relativamente a fazer ou não P, decidindo intervir só se Jones resolve não fazer P. E não faz nada, pelo contrário, se Jones, por si próprio, faz P. Neste caso, temos a possibilidade de
separar os dois elementos. A coação pode ser algo de meramente contrafactual, isso é, há uma intervenção que obriga Jones a fazer P só se Jones realmente por si próprio já não tomou essa decisão. Frankfurt deixa em aberto como o Black pode assegurar-se de saber qual é a decisão de Jones e como vai intervir se necessário para forçar Jones a fazer. Filósofos seguintes que pronto, pegaram nessa experiência mental, exploraram várias possibilidades de ficção científicas. Podemos imaginar que o Black consiga, de uma forma ou outra, controlar o que se passa no cérebro de Jones e perceber se Jones decide fazer P ou não. E temos, então, de imaginar que Jones decida fazer e faça P só por sua própria conta, por decisão espontânea. Neste caso, parece que Jones faz P de forma livre e responsável, afinal é ele próprio que decidiu fazer isso, mesmo não tendo possibilidades alternativas. Se tivesse decidido fazer não P, Black teria intervindo e Jones teria feito P na mesma. E, portanto, temos uma situação onde Jones, de qualquer forma, faz P, pode fazer P, digamos, pela sua decisão própria. Caso não o faça, Black intervém e faz com que Jones faça P na mesma, é o elemento, digamos assim, de coação. Mas o que interessa é que este cenário fica uma hipótese. Temos que imaginar que Jones faz, de facto, P por decisão própria. Neste caso, não teria possibilidade de alternativa. Tivesse algo decidido de outra forma, intervindo o Black, teria o obrigado Jones a fazer P na mesma. E, portanto, este é um contra-exemplo, se eu aplicamos, à ideia de que, digamos, as possibilidades alternativas são uma condição necessária para sermos agentes livres e responsáveis. A ideia do Frankfurt é essa. Jones decide autonomamente fazer P, é indiferente que ele não tenha, neste cenário, possibilidades alternativas. Digamos, esse é o intuito deste contra-exemplo. Portanto, o ponto de Frankfurt é mais ou menos este. Aquilo que é relevante para estabelecer se a ação do agente S é livre e responsável, é a maneira do ponto de vista, digamos, psicológico, na mente de Jones, como essa ação é produzida. Não é essencial que tenha ou não possibilidades alternativas. O que interessa é aquilo que acontece em Jones e que o leva a fazer P, independentemente de ele ter ou não possibilidades alternativas. E pronto, esse então é um contra-exemplo à intuição incompatibilista. Agora, uma pergunta interessante é: qual é então uma maneira, do ponto de vista psicológico, de produzir uma certa ação que tornaria o agente responsável? Isso me leva à terceira parte também da minha palestra, isto é, quais seriam as condições psicológicas que um ser humano deve satisfazer para ser considerado um agente livre e responsável, mesmo quando não tem possibilidades alternativas, então, mesmo que possa até ser completamente determinado causalmente. E, portanto, isto leva-me à última parte. Como é que podemos ser livres e responsáveis sem possibilidade de alternativa? Será que isso de todo funciona? E vou antes falar da própria proposta de Frankfurt. Frankfurt tem, de facto, um modelo psicológico que explica quais são as condições que tornam a vontade livre, e depois vou, se tiver tempo, pronto, vou introduzir o tema da consciência. Agora, o próprio Frankfurt tem uma resposta à pergunta. Segundo ele, pronto, e aqui estou a resumir o conteúdo principal do outro artigo célebre dele, somos pessoas, porque, e não, sei lá, simples animais, porque além de termos desejos que nos motivam a agir de uma certa forma, desejos que Frankfurt chama de primeira ordem,
temos também desejos, ou mais exatamente, volições de segunda ordem acerca dos nossos desejos de primeira ordem. E, portanto, eu, sei lá, comi 2 fatias de bolo e posso ter mais um desejo de comer mais uma fatia e posso ou não aprovar esse meu desejo. Isso é, posso, de facto, considerar que esse meu desejo é bom ou considerá-lo mau. Neste sentido, posso ter uma atitude de ordem superior relativamente aos meus desejos básicos. E, portanto, formulado de uma outra forma, sermos pessoa significa não sermos indiferentes aos desejos que temos e que nos motivam a agir de uma forma ou outra. Por vezes nos identificamos com os nossos desejos, queremos ter os desejos que temos, por vezes não. Os rejeitamos. É o tipo de caso, sei lá, do fumador que não gosta de fumar, que deveria não fumar, mas tem o desejo de fumar, né? O fumador que não gosta de ser um fumador seria um agente não identificado, segundo Frank. Isso é, não se identifica com o desejo de primeira ordem que possui de fumar mais um cigarro. Então, esse modelo dito hierárquico da vontade, porque assume esses 2 níveis diferentes de desejos, permite a Frankfurt, pelo menos, formular uma hipótese relativamente a quando, então, existe vontade livre num agente. E ele afirma, uma afirmação que alguém tem uma vontade livre significa que é livre de querer aquilo que quer querer. Mais, precisamente, é livre de querer aquilo que quer ou de querer a vontade que, de facto, tem. E, portanto, se alguém está satisfeito ou se identifica com os desejos que possui, isso é suficiente para o considerarmos livre e responsável. Se, refletindo sobre os seus desejos, acha que são desejos racionais e que, de facto, gostaria de ter, este é digamos, na medida em que age com base nesses desejos, age de forma livre e responsável. E, portanto, exercer a liberdade da vontade significa agir em conformidade com essas volições de segunda ordem. E, de facto, o nosso Jones 4 aqui satisfaz o modelo. Sendo que Jones decide fazer P, deseja, isso é, tem uma desejo de primeira ordem de fazer P e identifica-se com este seu desejo, não é algo que ele não quer fazer, e logo podemos dizer que Jones age de forma livre e responsável, mesmo não tendo possibilidades alternativas. Isso é que seria uma espécie de teoria positiva sobre o que é que acontece realmente na psicologia de Jones e que o torna livre e responsável, mesmo não tendo ele possibilidades alternativas. Agora, essa solução não tem, pronto, sempre acontece em filosofia, apesar de muito relevante, não convenceu muitos outros filósofos, em particular, muitos notaram que o tipo de identificação descrita por Frankfurt parece insuficiente. Podemos imaginar agentes que se identificam completamente com os desejos de primeira ordem que têm, mas que mesmo assim não são livres e responsáveis, sei lá. Em geral, agentes manipulados cognitivamente, endoutrinados, membros de grupos fanáticos, pessoas que vivem numa sociedade que só lá ideologicamente impede uma autorreflexão genuína das pessoas e por aí fora. Neste caso, sei lá, alguém que seja um fanático pode identificar-se completamente com os seus desejos e as suas intenções, mas mesmo assim esses desejos e intenções podem ser algo que alguém que o manipulou cognitivamente incutiu neste indivíduo.
E, portanto, há identificação, mas não parece haver ação livre e responsável neste caso. Esse é um problema que ainda é muito debatido na literatura contemporânea, digamos, pós-frankfurtiana. Talvez essa é uma ideia que eu tenho, não muito, digamos, desenvolvida, mas talvez a conclusão a retirar aqui não seja que a ação livre e responsável requer mais outro ingrediente psicológico interno, mas que sejam, sobretudo, as condições sociais ou externas que não retiram ao agente a possibilidade de identificação autêntica. Aquilo que falha nestes indivíduos não é tanto algo a nível de psicologia individual, mas é algo a nível da maneira como a sociedade externa funciona. Mesmo assim, isso implicaria aceitar de facto que a auto-identificação do agente não garante que seja livre e responsável. Seria já de facto uma semi-derrota por Frankl. Eu acho que é uma semi-derrota mais ou menos aceitável até por alguém que seja compatibilista. Mas pronto, este seria então uma primeira resposta à pergunta: quais são as condições psicológicas de um agente que pode ser livre e responsável mesmo não tendo possibilidades alternativas? Seria na medida em que se auto-identifica com pronto, as problemáticas que acabamos de ver. Outra condição, porém, que parece relevante quando falamos do livre-arbítrio e a responsabilidade é que, de uma forma ou de outra, a consciência do indivíduo apareça na história, digamos, causal que leva da psicologia do agente à sua própria ação. E é curioso, o modelo hierárquico do Frankfurt menciona desejos e evoluções, mas nunca torna explícito se estes estados mentais devem ser conscientes para que o agente seja livre e responsável. Mas que a consciência, de uma forma ou outra, contribua para nós sermos agentes livres e responsáveis é, mais uma vez, uma intuição bastante forte. Por exemplo, esse é um dos maiores neurocientistas que trabalhou nas últimas 2 décadas sobre o problema da abolição e do livre-arbítrio, Patrick Hubbard. Nesse artigo escreve com outro co-autor: há uma distinctive conscious experience that I am the author of the action, e que seria isto algo de indispensável quando nós falamos de agentes livres e responsáveis. Portanto, de facto, parece que nós temos uma certa experiência de sermos livres e responsáveis, uma experiência consciente. Agora, que experiência é essa? Não é muito claro, mas há duas opções. Acho que muito provavelmente haverá mais, mas duas principais são estas. Somos, digamos, sabemos, temos essa experiência de que somos nós, doutor da ação, na medida em que estamos cientes dos atos da nossa vontade, das nossas intenções, que acreditamos, iniciam ou causam as nossas ações. Temos intenções, volições conscientes e assumimos que são esses estados mentais conscientes que causam as nossas ações. Uma outra variante seria porque, digamos, temos essa experiência de que somos nós os autores porque estamos cientes das razões pelas quais fazemos o que fazemos. Okay? São duas maneiras um pouco diferentes de formular aqui o papel da consciência numa ação pronto, autónoma e livre e responsável. E, portanto, vou aqui, gostaria então, finalmente, de introduzir alguns aspectos um bocado mais empíricos, seja relativamente ao papel da consciência enquanto algo que caracteriza as nossas intenções e também nesse segundo respeito, isso é, a consciência como algo que diz sobretudo respeito às razões pelas quais agimos. Então, contra essa e há, de facto, desafios empíricos em ambos os casos, ou supostos desafios empíricos, seja a
que a consciência, de facto, contribua para as nossas ações, na medida em que temos intenções ou volições conscientes que, de facto, causam as nossas ações, seja na medida em que estamos cientes das razões pelas quais agimos. São, digamos, são desafios empíricos provenientes de tipos diferentes de investigação empírica. E começo então pelo primeiro ponto, e aqui o ponto de partida é o trabalho clássico de Benjamin Libet, formulado em três artigos. Eu pus aqui com cores diferentes os conceitos que ele usa, e, portanto, temos vontade consciente e intenção consciente contrastada com uma iniciação inconsciente de ações voluntárias. Não sei se talvez diga alguma coisa sobre essa experiência do Liber. Ok, eu tenho aqui, vou saltar à frente, acho que pus aqui. Essa é uma experiência muito célebre que, pronto, foi conduzida pela primeira vez no início dos anos 80 e houve muitas variantes a seguir. Liber pedia aos participantes na experiência que fizessem quando lhe apetecia, quando sentiam um impulso ou a vontade de o fazer, que fizessem movimentos básicos, mais ou menos isso. Era mesmo o movimento assim do pulso. Os participantes, então, quando sentiam, digamos assim, o impulso a fazer um movimento desse género, pronto, faziam o movimento. E, ao mesmo tempo, tinham que observar um relógio que rodava muito rápido e notar quando esse impulso, digamos, quando esse impulso se manifestava. E por eletroencefalograma, Libet mediu três coisas. Media o momento no qual, de facto, o movimento acontecia. Depois tinha a informação, essa é de facto uma medição não direta, é de facto a medição, a automedição feita com o relógio pelo sujeito. É o W na experiência de Libet, é o momento no qual supostamente o sujeito se apercebe que, ou sente o impulso de fazer um movimento. E entretanto, a atividade cerebral estava a ser medida e Libet descobriu que digamos, que o impulso a fazer a ação acontecia 200 milissegundos antes da própria ação e que 550 milissegundos antes da ação começava a formar-se aquilo que ele chama um potencial de preparação. Na verdade, ele traduz aqui um termo alemão que já foi introduzido por outros neurocientistas alemães antes, e, portanto, a ideia é, pelo menos essa é a interpretação clássica, 350 milissegundos antes de eu me aperceber que vou fazer isso, o meu cérebro já começou a preparar este movimento. E é por isso que Libet, aqui volto para trás, é por isso que Libet menciona, temos uma iniciação consciente de uma ação voluntária que acontece, pronto, que de facto começa 350 milissegundos antes do sujeito de todo se aperceber que vai fazer a tal ação. E, portanto, mais uma vez o resultado, antes do sujeito ter consciência de que quer fazer um movimento espontâneo voluntário, quando tem, como escreve Libet, uma experiência subjetiva de querer ou entender agir, o cérebro já começou a preparar o movimento, de facto com muita antecedência, tanto pelos tempos cerebrais. E a interpretação padrão, que foi muito disputada, mas que é a mesma que o Libet forneceu,
É mais ou menos essa. Não é então a intenção consciente a iniciar ou causar a ação, na medida em que a intenção consciente aparece já 350 milissegundos depois do ação ter sido iniciada. E, portanto, a preparação do movimento já está a acontecer antes que o sujeito se aperceba disso. O próprio livro afirma que isso não implica que o sujeito não tem qualquer controle consciente sobre a iniciação dos movimentos, ainda tem 200 milissegundos para, digamos assim, bloquear a ação. O livro usa o termo veto, ok? Ainda tem 200 milissegundos para dizer, nos casos não é agora que vou mexer o meu pulso. Mas mesmo assim foi uma descoberta pronto, impressionante e que foi considerado um desafio à noção, pelo menos intuitiva, que nós temos de um agente livre e responsável. As intenções não parecem ser aqui algo que tem um papel assim tão fundamental na produção das nossas ações, pelo menos quando falamos de movimentos simples. Estes já são preparados antes da intenção ser algo que se torna consciente no agente. Portanto, este é um primeiro tipo de resultado que põe em causa a ideia de que as intenções conscientes são algo que, de facto, contribui de forma primária à produção das nossas ações. Portanto, seria um desafio empírico a isto. A ideia de que estamos cientes dos atos da nossa vontade ou das nossas intenções que iniciam as nossas ações. De facto, as nossas ações já estão lá, já começaram a ser preparadas pelo meu cérebro antes de eu ter a tal intenção, ok? Não é forçoso interpretar os resultados dessa forma e houve muitas controvérsias acerca disso, mas pronto. Essa é a interpretação clássica. Voltarei aos pontos críticos. Outro desafio a essa ideia segundo a qual a consciência, neste caso, nós sermos cientes das razões pelas quais agimos, como as vimos, é, de facto, algo de causalmente importante, provém de uma vasta literatura em psicologia social dita situacionista. E pronto, vou uh, apresentar aqui uma experiência célebre destes dois psicólogos, Eason e Levin, que tiveram os seguintes resultados. Alguns sujeitos encontram uma moeda no telefone público e outros não. E, portanto, esses eram os dois casos estudados na experiência. Saindo da cabeceira, os que tinham encontrado a moeda, seja, os que não tinham encontrado a moeda, encontram inadvertidamente uma pessoa que deixa cair uns papéis, era obviamente um colaborador do psicólogo. E o resultado foi que, enquanto 84% dos sujeitos que encontraram a moeda ajudam a pessoa, só 4% dos sujeitos que não encontraram a moeda ajudam a pessoa. E há muitos estudos desse género que foram feitos nesse paradigma situacionistas, todos com o mesmo intuito. Nós achamos que agimos de uma certa forma por razões quaisquer, mas na maioria dos casos são confabulações, digamos, aquilo que, digamos, os fatores causalmente determinantes são aspectos até do meio ambiente, de vez em quando, que nós de todo não consideramos relevantes. Portanto, a ideia seria, estamos sistematicamente iludidos relativamente às razões pelas quais, de facto, nós agimos. Neste caso, a ação é explicada causalmente por aspectos do meio ambiente, a presença ou a ausência da moeda e das suas consequências, digamos, sobre o estado afetivo dos sujeitos. Está lá a presença ou ausência de boa disposição no indivíduo. Isso nada tem a ver com processos conscientes de formação, mais uma vez, de intenções ou decisões.
sujeitos que ajudam não explicariam a sua ação, obviamente mencionando os fatores relevantes. Quando os investigadores perguntavam bem porquê é que ajudaste a pessoa, nunca respondiam os participantes dizendo bem, porque fiquei bem disposto porque encontrei a moeda. Inventavam, digamos assim, umas explicações, confabulavam razões. E, portanto, este tipo de literatura tem trazido, tem alimentado um certo ceticismo relativo a vários aspectos da noção popular de psicologia, mas em particular também relativamente ao livre-arbítrio. Estes são 3 citações que vos poupo, mas pronto, são exemplos de conclusões mais ou menos filosóficas sobre a relevância desta literatura para debate sobre, sei lá, a racionalidade humana e o livre-arbítrio. Barg é um dos maiores psicólogos que contribuíram para esta literatura. Estes dois já são filósofos pronto, a retirar as mesmas conclusões. Agora, ambas esses desafios empíricos, de facto, são problemáticos. Há problemas com os dados empíricos, sejam os vindos dos estudos de Libet e seguinte, seja da tradição situacionista. Em geral, os resultados das experiências de Libet, seja os originais, seja as variantes posteriores, são controversos. Há quem tenha levantado dúvidas sobre as medições mentais, mas o ponto mais crítico é a própria interpretação dos dados empíricos. E, portanto, não é de todo claro aquilo que que os resultados mostram. Parece ser algo de significativo, mas exatamente o que é que nos revela sobre os mecanismos da ação e da liberdade não é nada claro. Os resultados obtidos em estudos situacionistas, pelo contrário, parecem algo duvidosos. Vários, incluindo os resultados do estudo que apresentei antes, não foram replicados. E, em geral, é o tipo de literatura que está no centro da recente, como lhe se chama, Replication Crisis na psicologia social. Daniel Kahneman, no seu livro Thinking Fast and Slow, tem um capítulo baseado nessa literatura situacionista e há uns anos atrás disse, bem, se eu tivesse que reescrever o meu livro, não escreveria esse capítulo porque muitos desses estudos foram impugnados porque falharam replicações e, portanto, há, entretanto, um certo ceticismo sobre, digamos assim, confiáveis foram estes resultados. Mas, independentemente das fraquezas desses resultados específicos, imaginando que haja, talvez, no futuro, dados empíricos semelhantes aos do Libet e aos dos situacionistas que sejam fiáveis e não ambíguos, como é um big if, como se costuma dizer, poderíamos concluir que não somos agentes livres e responsáveis? Isso acho que seria, de facto, uma questão bastante bicuda. Eu acho que, relativamente ao caso do Libet, não necessariamente. Esse é um artigo muito recente que colaborativo interdisciplinar que revê toda essa literatura empírica que vem do Libet e a conclusão é que as tantas pronto, nós aparentemente de forma livre fazemos constantemente ações e só muito de vez em quando temos intenções, isso é, formamos intenções conscientes em todos os casos. Sei lá, se eu querer sair e abrir a porta não necessariamente forma uma volição consciente, uma intenção consciente, sei lá, de manipular a porta de uma certa maneira. Isso não significa que a minha ação não seja intencional, mas isso mostra que uma ação ser intencional não significa necessariamente que haja essa tal intenção consciente. E, portanto,
uma conclusão seria what we think of as consciously intending, o que é agir intencionalmente é diferente de being conscious of having an intention. Não necessariamente agir intencionalmente pressupõe que temos esses estados mentais como volições ou intenções conscientes. Pronto, essa seria de qualquer maneira uma forma de o encarar os resultados, digamos, resultados libetianos até mais fortes, pronto, sem que isso deite abaixo completamente a nossa imagem que temos de agentes livres e responsáveis. O último ponto. Agora, assumindo que aquilo que estes autores disseram faz algum sentido, isso é que entender conscientemente que P não é paciente de ter uma intenção que P. Poderíamos perguntar o que é que então entender conscientemente? E, de facto, uma opção seria estar ciente da razão pela qual fazemos P, o que nos remeteria para a segunda maneira de ver o contributo da consciência relativamente à ação livre e responsável. Precisamos, pelo menos, de ter noção da razão pela qual fazemos aquilo que fazemos. E, portanto, isso parece então ser, porém, um requisito muito mais básico. Isso é, se isso falhasse, talvez não haveria grande margem de manobra para resgatarmos, de facto, a ideia de sermos agentes livres e responsáveis. E, portanto, talvez dados empíricos fiáveis e não ambíguos, semelhantes aos do situacionismo, poderiam realmente colocar um desafio aqui mais profundo à nossa concepção de ação livre e responsável. Embora acho que também essa não seria uma conclusão forçosa, haveria aqui espaço para discussões, e há do facto de discussões nesses moldes em filosofia contemporânea, mas pronto, eu acho que esses desafios empíricos são de facto muito importantes e muito sérios, eu acho que muitas vezes é difícil retirar logo conclusões muito substantivas dos mesmos, mas acho que o ignorar, como muitos filósofos fazem, estes dados empíricos como irrelevantes também, é absurdo a discussão do facto de desafios notáveis e que merecem ser, de facto, conceptualizados e merece refletir sobre estes desafios e perceber se realmente conseguem desmontar a nossa imagem, pronto, mais ou menos de sentido comum de liberdade e responsabilidade e racionalidade, ou se não forçam mais uma correção da mesma. Okay? Mas isso acho que é uma discussão absolutamente em aberto, e nas próximas décadas talvez vamos ter resultados ainda mais impressionantes do que não estes, e sobretudo mais fiáveis e menos ambíguos. Ok, essa foi a minha apresentação. Muito obrigado. Pois, eu pessoalmente, na verdade, até tenho algumas simpatias para a ideia de que, de facto, não temos livre-arbítrio. Digamos, eu apresentar isso tudo como uma espécie de defesa do compatibilismo, a ideia de que mesmo sendo determinados podemos ser livres. Sinceramente, não estou assim muito convencido se existe esse tipo de livre-arbítrio. Logo, não sei bem responder à pergunta. Por um lado, gostaria de pensar que a minha apresentação foi livre, mas não estou assim tão convencido quanto isso, porque isso tenha sido o caso. E o problema do livre-arbítrio, às vezes, acho que é um pouco isso. Digamos, há toda uma esfera da ação, da responsabilidade e da ética que nos leva apesar que é impossível que não somos livres. Temos essa experiência, não é? Esta impressão básica que a maioria das nossas ações não são algo que está pré-determinado desde que eu nasci.
mas, por outro lado, pronto, há também umas teses, uns argumentos e dados empíricos que mostram que, pronto, talvez essa visão de agentes livres mais ou menos popular, não é assim tão justificada. Pronto. Depois surge um problema muito importante, que é assumindo que de facto não temos livre-arbítrio, o que é que vamos fazer? Isso é, há quem diga, bem, mas vale mantermos a ilusão, senão todo um conjunto de práticas éticas e até algo como a punição, por exemplo, das pessoas, quando isso cai tudo abaixo, e os outros que dizem, ainda bem que isso tudo cai tudo abaixo, podemos ter um sistema penal mais justo e que não visa só de facto, punir as pessoas porque são moralmente responsáveis, mas mais a reabilitação dos mesmos. Acho que este também é, um, é uma discussão muito, pronto, muito importante. Muitas vezes aí temos essas intuições mais na área da ação, da responsabilidade e da ética que nos puxam também a tomar certas teses relativamente a se de todo temos livre-arbítrio ou não. Eu, sinceramente, não, pronto, também não sendo uma área na qual, de facto, trabalho, não tenho, digamos, uma posição muito bem desenvolvida acerca do livre-arbítrio, mas tenho simpatias incompatibilistas, ou como, ou seria, senão, digamos, eu gosto bastante das ideias de Frankfurt, mas acho que realmente hum, não há um critério subjetivo que nos garante que agimos de forma livre, nem a sua identificação, nem nós acharmos que temos uma razão para agir, nem o facto de que temos uma experiência volitiva consciente. Acho que em todos os casos podemos estar a ser iludidos portanto, acho que isso parece-me um dado difícil de eliminar portanto, acho que mesmo se você aceitasse um compatibilismo, seria um compatibilismo bastante minimalista, que admite que muitas vezes, mesmo assim, somos iludidos relativamente a essas nossas autopercepções, por assim dizer.